E onde que entra a natureza nessa história? Exato. Sim, aí é o ponto de virada. O objetivo é que a gente viva mais, é que seja bem concreto. É que aumente os nossos anos de vida e aumente os nossos anos de vida com qualidade. Então, médicos, os três, em média, vivemos menos que o brasileiro médio. Falou. Olha, quando eu cheguei em casa, depois daquele final de semana, foi eu resolvi mudar a minha vida. Eu joguei um monte de coisas que eu tinha na geladeira fora, eu fui no mercado, eu comprei várias frutas, eu me inscrevi na academia. E foi muito bonito e foi muito natural. Em nenhum momento a gente falou isso de maneira impositiva ou, sabe? E foi uma coisa muito bonita. E isso já aconteceu com várias outras pessoas. Fala, pessoal. Dr. Sidney aqui. Mais um episódio do Pode Doutor para vocês. O melhor podcast de saúde do Brasil, como você sabe. Quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. Já vai aí nos seguindo, vai se inscrevendo em todos os canais para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito. E qual que é o nosso propósito? Levar para você informação boa, informação de qualidade em saúde. Afinal, você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news e informações nem sempre verdadeiras. Nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa. E como a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Daqui a pouco eu vou contar para vocês, não saia daí, quem hoje está, quem aceitou o desafio de demonstrar, de discutir com a gente assuntos importantes em saúde. Estou aqui também com meu grande amigo, médico doutor José Wilson de Andrade, ortopedista, especialista em quadril, vice-presidente também da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, vai estar aqui comigo também entrevistando a convidada. Obrigado, grande José Wilson. Eu que agradeço, Júnior. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Essa iniciativa que você teve do Pode Doutor, ele traz uma variedade de informações, uma variedade de informação checada e confiável, que vale ouro aí para quem estiver assistindo. Espero que seja mais um episódio aí que contribua bastante. É isso aí, muito obrigado. Quem aceitou esse desafio de hoje, veio aqui, então é a cardiologista, doutora Cibele Magalhães. Muito obrigado pela presença, por aceitar esse desafio. Vamos dividir conhecimento com o nosso ouvinte, conhecimento precioso. Compartilhe, não saia daí de jeito nenhum. Muito obrigado, é uma honra. Valeu por aceitar. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço muito a presença, é uma honra enorme estar aqui nesse podcast que tem esse objetivo tão nobre e espero contribuir, né, da melhor forma e vamos lá. Isso aí, vai contribuir com certeza. O assunto de hoje é dentro da cardiologia, até a gente estava conversando lá fora, nós três, né? Eu ainda não consegui entender exatamente toda essa relação da medicina da cardiologia com a floresta e com a qualidade de vida, como você estava falando brilhantemente. Conta pra gente como que você começou nessa jornada, dessa especialidade, o que te levou ao interesse desse assunto, como você aplica isso hoje, conta desde o começo pra gente. Então vamos lá, vamos começar aí pela minha jornada na cardiologia. Isso aí. A cardiologia, eu sou suspeita para falar, mas é uma especialidade apaixonante, simplesmente porque, né, o coração é esse órgão que, além de ser vital aí para nossa sobrevivência, ele é muito simbólico, né? Então, o coração, ele traz muito, né, esse simbolismo aí pra gente e é a forma como a gente manifesta as nossas emoções, né? Então, isso sempre no imaginário das pessoas, né? Então, sempre a cardiologia, o coração, ele traz muito essa presença. Eu, desde pequena, quando a minha mãe era auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas, né, no Hospital da USP, que é onde eu fiz a universidade, né, onde vocês estudaram. Que legal, vou fazer uma pausa. Sua mãe era auxiliar de enfermagem lá no HC. Lá no HC. Para quem não sabe, o HC é da Faculdade de Medicina da USP, então você entrou daí no vestibular mais difícil do Brasil em medicina e sua mãe trabalhava lá no hospital. Que legal, parabéns. Que honra, hein? Que alegria foi que desafio você conseguiu. Sim, foi uma grande conquista, assim, foi muito lindo. E hoje mesmo, né, eu lembrando disso, porque saiu recentemente agora o resultado, né, dos vestibulares, e aí eu, sempre quando chega esse momento, essa época, assim, a gente se emociona muito. E eu me recordo, porque quando eu era pequena, então às vezes aos finais de semana eu ia com ela no hospital e eu ficava ali admirando o trabalho dela, admirando o trabalho dos médicos.
E quando eu passei na faculdade, eu lembro ela, né, eu fui até lá e aí tinha a doutora Maria do Patrocínio, que é a doutora Patrô, exato, a Patrô. Agora tinha o doutor Milton. Peraí, agora você deu um gatilho aqui. Eu não sei se foi um gatilho bom. Não. Ela era da pesada. Exato. Ela era ou a culpa era da gente? Perfeito. Ela sempre foi muito disciplinada. Acho que ela pegava. Com 20 e poucos anos de idade, ou 19, ou 20, a gente tem um pensamento, bem lembrado. A gente pensa que ela era. Então, acho linha dura, né? Linha dura, mas a gente era folgado, né? Jovem. Talvez. Que achava que tinha sempre razão, mas essa linha dura dela realmente. Mas você parabéns. trouxe memórias. Isso, lembranças. Porque essa época era uma das que a gente passava que dava. Tinha que se virar, né? Tinha que ter bastante disciplina. Tinha que ter disciplina, tinha que entrar nos eixos, né? Isso aí. E ela colocava muitos alunos nos eixos. Sim. E assim, eu admiro muito a doutora Patrô e quando eu entrei na faculdade, né? Então eu fui lá e fui falar, né, para ela, pro professor Milton. Às vezes eu ia nas festas de final de ano, né, minha mãe trabalhava na enfermaria da clínica médica. E aí eu ia, às vezes, né, criança. Milton Guedes. Milton Arruda. Milton Martins Arruda, do isso. pronto-socorro. Não, que era... ele virou titular da clínica médica, né? E aí eu... quando eu fui lá falar para ela, então eu falei, doutora, né, para a patroa, doutora Patroa, eu passei aqui na faculdade. Aí eu lembro que ela virou para mim, você passou em quê? Em enfermagem? Eu falei, não, eu passei em medicina. Puxa. E aí o olho dela encheu de lágrima, e ela me pegou pela mão e saiu comigo nos corredores lá. Gente, vocês lembram? A Cibele, a filha da Meire, ela entrou aqui. Então foi muito bonito, assim. E é uma cena que eu guardo no coração, assim, até hoje. Muito legal. E aí, né, então, já apaixonada pela medicina. E aí, a cardiologia, ela veio junto com isso, tinha muito aquele imaginário de, né, então, quando pequena, então eu assistia na TV as primeiras cirurgias do professor Zerbini, então você vê aquelas imagens do coração, então tinha aquela coisa. E aí depois, ficando mais velha, ao longo da faculdade, eu sempre quis fazer cardiologia, e a minha avó, que ela me criou, né, então, enquanto minha mãe trabalhava, ela trabalhava muito aí para, né, sustentar toda a família, e aí a minha avó que me criava ali muito de perto, e eu fui vendo a minha avó ficando, adoecendo do coração, né, então aquela história natural aí que a gente fala, né, da hipertensão arterial. Então, a hipertensão, ao longo dos anos, né, que vai evoluindo aí com quadro de insuficiência cardíaca, muitas vezes, e foi bem a história da minha avó. E aí, quando eu, já na faculdade, eu mais velha, antes mesmo da faculdade, eu ia com a minha avó, sempre nas consultas, eu era muito, né, próxima aí dela, ajudava a separar os remédios, tudo direitinho, e aí eu pensei, não, eu vou fazer cardiologia para cuidar da minha avó. E eu tive esse privilégio, essa oportunidade de cuidar da minha avó até o fim, né, até os últimos dias dela. E foi muito bonito, assim, foi uma história muito bonita. E a minha paixão com a cardiologia começou dessa forma. Que legal. História muito, muito bonita. Gostei dessa história. Muito legal. E onde que entra a natureza nessa história? Exato. Sim, aí é o ponto de virada. Eu, né, como eu falei, fiz todo esse processo, cuidei da minha avó, perfeito, sempre gostei muito da cardiologia. Aí dentro da cardiologia, eu acabei me especializando em doença coronária crônica. Então, infarto, basicamente, né, infarto do miocárdio. E eu sempre gostei de lidar com pacientes, né, no contexto de pacientes graves, pacientes de infarto, tratar, né, aqueles quadros agudos. E é realmente muito gratificante, né, quando você consegue recuperar o paciente de uma situação dessa, um pós-infarto, etc. Só que isso começou a me incomodar no seguinte sentido. Assim, tem pacientes que a gente conseguia recuperar, tinha pacientes, obviamente, que não conseguia. E os pacientes, às vezes, que a gente conseguia recuperar, em alguns casos ficavam com poucas sequelas, em outros casos, às vezes, com uma insuficiência cardíaca mais grave. Só que muitos desses pacientes, às vezes, mesmo passando por uma situação ali, nossa, passou por um trauma enorme, teve um infarto, teve aquele momento ali, mas aí você via que daqui a poucos anos a pessoa não conseguia sustentar um estilo de vida mais saudável. E aí, aqueles fatores de risco, que são os fatores de risco para desenvolver a doença coronária, para desenvolver a obstrução da artéria do coração, que foi
o que primeiro causou, por exemplo, aquele infarto dele, aquele fator de risco estava ali presente. Continua. Exato, continua. E aí, fora isso, eu comecei a, né, observar, e isso é uma coisa que a gente tem visto muito, que nos últimos anos, cada vez mais, as pessoas vêm tendo doenças crônicas, né, essas doenças crônicas não transmissíveis, que é como a pressão alta, o diabetes, o infarto, né, o AVC, né, que é o derrame, cada vez mais jovens, né? E por que isso está acontecendo? Se a gente já conhece tão bem os fatores de risco, a gente já sabe tanto como prevenir, por que a gente não está conseguindo fazer isso, né? O normal seria que tivesse diminuindo essa incidência, Exato, né? porque a gente já tem tanto conhecimento, a gente já tem tantas ferramentas, tanto de medicamento, tanto de estrutura em termos cirúrgicos, etc. Mas aí qual é a questão? É que hoje a gente tem muito claro isso, que a medicina atual, a medicina moderna, ela sim, ela fez e faz muito por nós, então a gente chegou nessa expectativa de vida que a gente tem hoje, né, em torno aí dos 76, 77 anos no Brasil. A gente chegou até aqui muito por todo esse desenvolvimento tecnológico, né, pelos recursos e tal. Só que a gente é muito bom nessa medicina atual para lidar com questões agudas, para lidar com doenças agudas. Agora, para as doenças crônicas, essas crônicas, né, que a gente comentou, a gente não lida muito bem com elas, né? E a gente tem visto que a mortalidade, né? Então, tem vários gráficos bem interessantes que a gente vê os gráficos de mortalidade por doenças crônicas, que são essas doenças que mais matam hoje em dia, eles vêm aumentando. Inclusive, pela primeira vez, né, em muitos anos, a gente nunca viu esse movimento. Pela primeira vez, a curva mesmo de expectativa de vida tem caído um pouco, caiu alguns anos. Então, teve um pouquinho do impacto da pandemia, teve, mas mais porque a gente vê que essas doenças crônicas não transmissíveis, elas têm aumentado muito. E hoje a gente tem uma ideia, assim, né, alguns números, a gente consegue colocar isso em números, que dessas doenças, 20% a gente consegue, elas são relacionadas diretamente com a questão genética. Sim, né, então com a história familiar, de quem tem família, né, com hipertensão, com diabetes, com obesidade, mas 80% se deve aos nossos hábitos. Então, justamente, é o que a gente fala, né, quando a gente fala na medicina do estilo de vida, na qualidade de vida, é a medicina dos hábitos, ou melhor, a medicina dos maus hábitos, porque são os nossos maus hábitos que estão fazendo a gente desenvolver essas doenças. E aí, olhando por essa perspectiva, eu olhei para mim, né? Então, eu me vi na casa de 30 e poucos anos na época, hoje eu estou com 42, e morando aqui em São Paulo, na época eu morava aqui em São Paulo, vivendo, né, numa cidade com muito estresse, né, trabalhando demais, muita poluição, e aí sem ter tempo para me exercitar, comendo, né, não comendo da forma mais saudável, porque nesse universo de tudo tão rápido, você quer as coisas práticas, comendo um monte de fast food. E aí eu falei, poxa, como que eu vou estar daqui a alguns anos? Né? Então, eu preciso cuidar, né, do que a gente chama dos pilares, né, os pilares que vão dar a base para a nossa qualidade de vida. Né? E quando a gente fala qualidade de vida, parece algo assim mais abstrato, mas não. Primeiro que com esses pilares, né, buscando a gente para que a gente busque, né, ter essa vida com mais qualidade, o objetivo é que a gente viva mais, que seja bem concreto, que aumente os nossos anos de vida e aumente os nossos anos de vida com qualidade. Porque tem até uma métrica que a gente usa, então não basta, né, algumas referências de qualidade. Então, por exemplo, você vai viver 10 anos, né, vai viver 10 anos a mais, né, a partir dos 60 anos. Mas esses 10 anos, quantos anos que você vai ter com qualidade, com autonomia, com independência, com autonomia cognitiva, por exemplo, né? E a gente sabe que, e hoje comprovado cientificamente, então tem vários estudos que mostram hoje para a gente, dar esse embasamento na
médico para nós que uma série de comportamentos que a gente comece a melhorar e tomar hoje, eles vão refletir nesse aumento de tempo de qualidade de vida, redução do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Então, um exemplo bem concreto. Tem trabalhos que mostram que a gente comer 2 a 3 porções de frutas por dia já diminuem os riscos cardiovasculares, né? Diminuem o número de eventos cardiovasculares, ou seja, de infarto, de AVC, ao longo da vida. Né? Então, é isso. É a gente fazer pequenas mudanças no nosso estilo de vida e que vão ter grandes impactos aí na nossa vida e na nossa qualidade. Então, você foi pelo caminho então, de trabalhar os hábitos, o estilo de vida, Sim. para que nós todos pudéssemos ter mais quantidade de vida com qualidade, né? Exato. Até lembrei esses dias, não me lembro onde foi, mas o Paulo Musi, que é ortopedista, falando num programa sobre expectativa de vida em médicos. A expectativa de vida em médicos, na média, é menor que o brasileiro médio. Olha que absurdo. Então, médicos, como nós três, em média, vivemos menos que o brasileiro médio. Por quê? É isso que você falou. Por quê? Porque não cuida desses Exato, pilares mesmo, que você deve se demais. Exato, não porque tem uma mesmo a alimentação gente... de qualidade, não tem um sono de qualidade, Exato. não tem uma prática física constante. Ou seja, Mesmo com todo o a conhecimento... sustentação Exatamente, não tá lá. exato. E agora, na prática, é o quê? Você não se preocupa nunca em deixar de trabalhar, você ligou, você atende, vai ajudar o colega. Manejo do estresse. Manejo de estresse, que é um dos pilares, né? Então, você nunca Exato. tá... sim, a gente tem que tentar fugir disso, igual você está falando. Você foi lá, mudou para uma cidade menos poluída, menos estressante, passou a comer melhor, passou a fazer exercício e foi cuidando. Mas médicos, que nem você falou, você estava antes num labirinto sem saída. Exato. Porque você entra nesse ciclo e aí você está comendo rápido em qualquer lugar, cada dia você está num lugar e essa é a vida do médico, né? Porque Sim. você não percebe, né? Porque essas coisas ruins, você acaba cada dia piorando um pouquinho mais sem perceber. Foi piorando. Quando você vê, você tá comendo mal, tá? A gente entra no automático, né? Uhum. E é muito difícil você sair daquele piloto automático ali. Então, realmente. E às vezes, quando você vai se dar conta, quando acontece um evento trágico. Exato. Então, ou quando você desenvolve um infarto, ou um AVC. E por que não a gente olhar isso, fazer isso antes? Né? Então, antes que isso aconteça, né? Que foi um pouco desse insight que eu tive. E aí, assim, começou essa minha relação, esse meu relacionamento que eu falo com as montanhas. Então, hoje, eu acho que eu me intitulo aí a cardiologista das montanhas. E seria... Explique Então, o que detalhadamente. Seria isso? Eu fui... aí eu comecei a fazer... eu comecei a fazer trilha, né? Eu nunca tinha feito uma trilha na vida. Então, aí eu fui para a região da Serra da Mantiqueira, né? E, então, a região basicamente ali de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, né? Então, essa região ali da Você Serra da fazia antes Mantiqueira. atividades físicas? Olha, eu fazia... Regularmente? Na época... a vida de médico, né? Então, daquele jeito. Você paga academia e vai, né, daquele jeito, vai quando dá. Às vezes, né? Então, não tinha uma grande regularidade, não. Mas eu sentia que uma coisa que, quando a gente falou desse gerenciamento do estresse, uma coisa que que fazia muito bem para mim, assim, que me ajudava a me acalmar, me fazia muito bem, era caminhar ao ar livre. Então, mesmo eu estando numa cidade como São Paulo, né, e eu morei na Casa Estudante, depois morava ali perto do Instituto do Coração, eu sempre que possível, eu ia no Ibirapuera. Às vezes eu pegava um sábado de manhã, um domingo de manhã, um domingo à tarde, ia dar uma caminhada, uma volta lá, uma pequena corridinha, e aquilo me fazia tão bem. Para quem não é aqui de São Paulo, Hospital das Clínicas, onde Sibeli estudou, morou, trabalhou, é uma região bem central de São Paulo, Sim. muito pouco arborizada, são grandes avenidas, arteriais, prédio para todo lado. Trânsito pra caramba. Muito trânsito, barulho. Metrô. Avenida Paulista. E o Ibirapuera é o maior parque que a gente tem aqui em São Paulo, a maior área verde que a gente tem em São Paulo. Só para as pessoas entenderem. Isso aí, que tem gente no Brasil inteiro vendo, sim. fora do Brasil. Não, o importante essa explicação. explicação de vocês. E de fato, né, então aquilo me fazia muito bem.
Só que é muito engraçado, porque é isso que você comentou, você falou, né? A maior área verde da cidade de São Paulo. Só que quando eu comecei a ir para as trilhas de verdade e andar na montanha, nossa, o Ibirapuera era nada, era um quintal, assim. E, gente, e como faz bem você estar na natureza. Então, simplesmente, e hoje em dia, inclusive, tem comprovado, né? Tem comprovações científicas mensurado de quando a gente faz uma atividade, que seja uma atividade simples, de simplesmente você fazer uma pequena caminhada, você ficar sentado no meio da natureza, ali no meio da floresta, isso faz muito bem para você, né? É o que os japoneses chamam de shirin-yoku, que é o banho de floresta, né? O que é isso? O banho de floresta, ele começou no Japão, né, nos anos 80, como uma medida de saúde pública, né? Porque os japoneses, na verdade, né, a secretaria, o equivalente ao Ministério da Saúde deles, eles viram que estava aumentando muito a quantidade de depressão e tentativa de suicídio entre os altos executivos. Então, eles começaram a prescrever para eles algumas caminhadas, algumas atividades em áreas verdes. Então, caminhar 30 minutos numa área verde. E eles foram vendo que isso teve um impacto muito grande em redução de níveis de estresse, em redução de nível de pressão arterial. E aí isso chamou muito atenção, até que eles começaram a fazer alguns estudos científicos, inclusive de mensurar as coisas. E hoje em dia tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que você fazer uma caminhada ou, né, alguma pequena atividade num ambiente, né, verde, né, num ambiente de natureza versus num ambiente, né, sem natureza, uma academia, exatamente, você tem redução dos níveis de pressão arterial e essa redução da pressão, ela se mantém por até 5 dias. Você tem redução dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né, que é um hormônio muito relacionado, né, com esse grau de inflamação crônica que a gente chama no corpo, que é um dos mecanismos que responsáveis por essas doenças crônicas não transmissíveis. Vai entupindo tudo. Vai deixando a gente cronicamente inflamado. Não, mas para explicar para quem está ouvindo, vai até entupindo a artéria. Exato. E essa inflamação, ela machuca tudo. Inclusive machuca as artérias. E as artérias do corpo inteiro. E aí, esse machucar as artérias facilita com que deposite a gordura que está circulando. Então, vai obstruindo as artérias do coração, isso vai aumentando os casos de infarto, obstruindo as artérias do cérebro, aumenta os casos de derrame, né? O nível de cortisol, de estresse, aumenta o nível de pressão arterial, que é um grande fator de risco para o infarto, para o derrame. Então, tudo está relacionado, né? E aí eu comecei a fazer trilha, escalar, aí comecei a fazer trilha, comecei a fazer escalada. Nossa, isso mudou a minha vida. Porque eu vi que eu me sentia muito bem, isso fazia muito bem para mim, fazia muito sentido. E eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a querer aquilo que estava me fazendo tão bem, aplicar aos seus pacientes, trazer para outras pessoas, exato. E era muito interessante porque na época eu ainda morava em São Paulo, então às vezes eu voltava um final de semana e com a pandemia isso aumentou demais, né? Porque daí as pessoas, além de tudo, questão de confinamento, todo mundo estressado. Aí quando eu chegava, às vezes, na segunda-feira, né, com aquele semblante, super feliz, as pessoas, nossa, o que você fez? Como assim que você tá tão bem? Eu falei, eu fui fazer uma trilha. Nossa, aonde? Dá para eu fazer também? Nossa, é possível? Como que você faz? E aí eu comecei a convidar amigas, levar outras pessoas. E o interessante disso tudo é que eu falo que a montanha, né, né, como concretamente falando, né, atividade na natureza, ela tem um poder de impactar positivamente em diversas áreas da nossa vida. Porque quando você está ali fazendo uma trilha, ali no meio da natureza, é meio que natural que você vá agregando outros hábitos saudáveis. Então, quando você está caminhando na natureza, você não vai ficar com vontade de, nossa, peraí, quero acender um cigarro, quero comer um baita churrasco. Quero um Big Mac, né? Exato, você fica com vontade. Nossa, aquilo ali, sabe, lembra, você está andando, às vezes tem um pé de goiaba, você vai lá, você fica com vontade de comer uma fruta, de comer uma coisa mais saudável, de tomar uma água. Então, é muito interessante porque eu vi, e aí nisso que me deu essa motivação de criar o projeto Elas na Montanha, que eu falo, né, que hoje o Elas na Montanha, para mim,
é a forma de exercer a medicina, né, que eu posso exercer a medicina na essência. Apresenta, né, o projeto pessoal, o que é o Elas na Montanha? Eu vou apresentar. Que é assim, que eu acho que é uma forma muito natural da gente construir saúde. Então, não basta uma prescrição médica, olha, gente, você tem que comer 2 maçãs por dia, você tem que caminhar 30 minutos. É uma coisa que vem no natural. Então, essa vontade de levar os amigos para fazer trilha, para estar naquele ambiente, eu vi, assim, eu presenciei transformações incríveis. E sem a gente falar uma palavra. Então, tiveram várias situações. Teve uma pessoa que me chamou muita atenção, uma moça, né? Então, que foi com a gente. E ela, depois, ela deu essa devolutiva para mim, assim, de uma forma bem natural. Em nenhum momento a gente falou sobre o tipo de alimento que tinha que comer, o que tinha que levar. Não, a gente só dá as orientações do que a gente sugere por conta, né? Quando você está andando no ambiente de natureza, tomar água, né? Levar frutas. A gente dá algumas recomendações de roupas, de coisas. E aí, depois, essa pessoa, né, essa moça, entrou em contato comigo e me falou, olha, quando eu cheguei em casa, depois daquele final de semana, eu resolvi mudar a minha vida. Eu joguei um monte de coisas que eu tinha na geladeira fora, eu fui no mercado, eu comprei várias frutas, eu me inscrevi na academia. E foi muito bonito e foi muito natural. Em nenhum momento a gente falou isso de maneira impositiva ou, sabe? E foi uma coisa muito bonita. E isso já aconteceu com várias outras pessoas. E de uma forma que se sustenta. Então, hoje em dia, por exemplo, essa moça, ela continua mantendo hábitos muito saudáveis. Isso já no projeto Elas na Montanha? Isso já no projeto Elas na Montanha. Aproveitando esse momento, lembrar aqui do apoiador aqui do nosso podcast, que é a Portable Style, que trabalha justamente com equipamentos de acampamento, cadeiras, né? Tudo que vocês estão vendo aí, tá passando na tela aí, que pode ser útil também para quem gosta de participar aí da natureza. Então, né? Você pode até pedir um patrocínio da Portable Style. Com certeza, olha, para os nossos acampamentos. Para Elas na Montanha. Para o nosso Elas na Montanha seria incrível. Lá no seu canal. Então, Exato. Portable Style, doutora Cibele Magalhães aqui está solicitando kit de vocês para ela também usar lá nos projetos que ela faz. Vai ser um prazer. Certamente você vai ganhar tá bom? Com certeza. Continuando, aí Elas na Montanhas, então. Eu adorei a rede, hein? Olha As isso. meninas vão gostar. E é tudo embaladinho diferente, né? Pequenininho, eu gostei também. Não, muito bem. bom. Legal. Pedir para os meninos depois avisarem a Portable que você tá solicitando para você. Então, voltando. Aí, então você tem essa história, essa pessoa que mudou a vida dela. E aí eu comecei justamente a levar as amigas, inicialmente convidando as amigas, não era, né, não tinha esse quê de empresa, nada disso. Mas aí teve um dia que eu mesma me surpreendi. Porque quando eu vi convida, vai uma amiga ali, vou organizando. Aí um dia a gente foi numa dessas viagens, né? Que era uma viagem que incluía trilha e escalada. E aí, de repente, quando eu me dei conta, eu tinha reservado, né? Eu sempre gostei de organizar, então eu organizava todos os passos e tal. E aí eu organizei essa viagem e a gente ia ficar num abrigo, né? Num abrigo de montanha, e era um abrigo grande, né? Tinham várias camas, era um abrigo bem grande. E aí, quando eu vi, eu tinha fechado o abrigo só para os meus amigos. Aí, quando eu olhei, eu falei, uau! Um monte de gente. Eu falei, gente, então eu consigo mobilizar muita gente. Boa. E aí, nisso, eu falei... Seu negócio. Exatamente, eu falei, poxa, então eu acho que isso aqui é um negócio. Válido. Exatamente. E aí seria... E aí eu pensei que era uma maneira, né, como eu falei, né, de eu exercer a medicina da minha melhor versão, eu pensei que era uma forma muito incrível de juntar. Primeiro, eu estar ali fazendo o que eu gosto, o que faz sentido para mim, o que me dá saúde, qualidade de vida, o que faz sentido, e eu ter mais tempo também, né, de estar lá. Porque aí eu não preciso estar, né, aquele momento que, ao invés de eu estar trabalhando no hospital, por exemplo, eu posso estar trabalhando na montanha, trabalhando com Elas na Montanha. E foi assim que surgiu o projeto. E Tem hoje, quanto tempo já o projeto? O Elas na Montanha, né, o nosso primeiro encontro foi em fevereiro de 2023. Legal. Então foi o nosso primeiro encontro. E qual a frequência com que você consegue de reunir pessoas? Em média, a gente faz um encontro por mês.
mas varia muito, principalmente na época da temporada, porque como são atividades outdoor, né, na maioria dos casos, então a nosso principal local, né, das atividades é na região da Serra da Mantiqueira, então aqui em São Paulo, entre São Paulo, Minas e Rio. E nessa área, a gente fala que a temporada de montanha é basicamente, né, o outono e inverno, né? Às vezes até o finalzinho ali do outono, primavera, né? Primavera, o comecinho ali da primavera ainda pega um pouco, que é o período mais seco, né? Onde tem menos chances de ter chuvas, né? Então é mais interessante e mais seguro. Então, nesse período, aí a gente faz mais atividades. Só que a gente também faz algumas atividades indoor, né? Então, trazendo esse espírito, né, da alimentação saudável, né, porque a gente faz, nos nossos encontros, a gente tem prática de yoga. Eu ia te perguntar, nesses encontros, você deixa esse entendimento ser orgânico, a pessoa entender sozinha o que está acontecendo, ou vocês discutem a alimentação, a hidratação, a qualidade que está comendo, o manejo do estresse, isso é abordado, ou simplesmente a pessoa entende organicamente estando lá? Sim, não, muito legal, obrigada pela pergunta, né? Porque nesses encontros, isso ele vai se construindo ao longo dos encontros e no final a gente sempre faz um fechamento para que cada uma traga seu entendimento. Então, como que funciona? Muitos desses encontros, dos encontros outdoor, quando a gente faz, muitas vezes é um encontro que é um final de semana. Então, começa, por exemplo, na sexta-feira, no final do dia, né, para que as pessoas consigam sair, por exemplo, de São Paulo e tenha tempo de chegar, né, chegar em São Bento do Sapucaí, chegar em Campos. E aí, à noite, então, a gente se reúne, né, num jantar. Então, a gente sempre tem o cuidado, né, de ter um jantar mais saudável, essa comida, né, que seja uma comida natural. Então, a gente valoriza muito a alimentação, os alimentos locais, a gente valoriza muito as pessoas do lugar. Então, a gente sempre procura ter pessoas aqui, ali da própria região, que cozinhem, né? Nesses nossos encontros, muitas vezes, a gente tem a nossa... uma cozinheira que fica com a gente, que é a Ju Klestoff. Ju, um beijo, que ela é maravilhosa. Então, assim, e é uma comida muito afetiva, orgânica. Ela faz o pão, ela faz a massa, ela faz o molho de tomate, é do tomate natural, ela pega lá o manjericãozinho ali da horta. E as meninas presenciam isso. Então, é uma coisa tão gostosa. E a gente fica normalmente numa mesma casa. Então, é uma troca, assim, muito gostosa em vários sentidos. Então, quando ela tá fazendo pão, a gente tá sentindo o cheirinho, ela vai lá, as meninas conversam e vem a massa sendo feita. E isso é muito gostoso. Quantas então, isso pessoas, vai construindo. mais ou menos, em cada turma? Normalmente não são grupos muito grandes, são grupos em torno de 10 pessoas, assim, Poxa, meio que no bastante. máximo. E só mulheres? Inicialmente, sim. A gente já Aí. teve... Os homens sempre perguntam, e quando a gente vai Entendi, poder muito ir? bem. A gente... Que elas nas Mas- pergunta meio imbecil. Imagina minha, né? se sou eu no lugar dela e falo que o meu projeto é os meninos na montanha e só vai homem. Então, mas olha que Tá interessante. cancelado, tá Mas cancelado. eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto, vamos ver. ortopedista. Eu vou Quero chegar ver. nesse ponto. Mas eu tô nessa linha também. Exato, mas quero eu vou essa chegar nesse resposta. ponto. Vai ser Mas interessante. tô gostando muito. E 10 não é pouco, hein? Exato. 10 você tem um privilégio incrível, deu certo. E a gente, só que a gente procura não fazer grupos muito grandes, porque a ideia justamente é ter uma troca ali, uma proximidade e tal. E aí, então, É quando VIP, a gente... né? É especial, né? Exato, porque não é intenso, simplesmente... Intimista. Exatamente, Isso. porque não é simplesmente, é mais uma viagem de final de semana. Não, é uma experiência, assim. Realmente Uma as pessoas... terapia em grupo. Exato, as pessoas levam aquilo, assim, para muito além daquele final de semana. Aí, quando é de manhã, então, aí quando a gente chega, né, a gente faz a gente sempre faz no encontro, inicialmente esse jantar, né, ali a troca, né, aquela conversa inicial. Antes a gente já faz alguns encontros online, para as pessoas já começarem a se conhecer. E aí, a gente já faz ali, né, a gente pega, né, as expectativas de cada uma, guarda no envelopinho para a gente abrir no final, para, né, o que motivou cada uma a procurar aquele encontro. Aí a gente, então, como eu falei para vocês, a gente fica no mesmo ambiente. Então, a ideia é essa, que a gente fique ali, que tem essa troca. Aí de manhãzinha, então, a gente acorda. Então, no universo da montanha, a gente tem que acordar cedo,
né? Então, isso é uma coisa que é muito bom pra gente aproveitar o dia o máximo possível, aproveitar a manhã, que é lindíssima. Aí a gente acorda, né, com o banquete do café. Então, a Ju serve o café da manhã, maravilhoso, né? O café super natural, com tudo que ela fez, com os bolos, com ovos, com tudo, com suquinhos naturais. E aí a gente toma aquele café ali gostoso, aproveita. E aí, normalmente, né, depois do café, daí a gente vai fazer o primeiro dia de trilha. Aí depois tem o horário do almoço, quando a gente termina, dependendo da trilha, e vai depender da atividade, se era trilha ou escalada. Às vezes, se é uma trilha mais longa, a gente leva já um lanche que a gente mesmo fez ali depois do café da manhã e a gente toma... Pausinha. Daí as lá em pessoas cima. que vão lá para as montanhas, então tem que ter alguma experiênciazinha, alguma capacidade física melhor, porque Tem que ter um preparo. Um preparo físico um pouco melhor. Não dá para qualquer um. Então, Porque isso é tem interessante. escalada, por exemplo. Trilha, acho que, né, mais ou menos, mas escalada já isso, é mais tenso. então, isso é interessante, porque, na verdade, a gente faz vários grupos, justamente antes, né, quando a gente faz um primeiro encontro, nós temos um questionário que a gente manda para cada uma, exato, né, perguntando ali qual é, né, o seu nível de experiência, o que você faz no seu dia a dia. Exatamente, exato. É só para não afastar quem não está acostumado mas com nada. o nosso objetivo central, né, do Elas na Montanha é para iniciantes, né? Inclusive a própria escalada, quando a gente leva, é iniciação à escalada, é para iniciantes também. E a gente já teve experiências muito lindas. Então, por exemplo, uma senhora que foi com a gente, a Mônica, e você está sempre presente nos grupos? Nesses encontros, quase todos sim. Né? Eu sei que vai chegar um momento que não vai ser possível, mas tomara. Exato. Mas as mulheres, né, que trabalham comigo, são pessoas também incríveis. Então, a Dani, que é escaladora, guia de montanha, e a nossa professora de yoga, que a gente tem yoga também nos encontros, né? Ela sempre está presente. Então, a gente tem um grupo assim bem coeso e que tem uma mentalidade muito parecida e que tem um jeito de funcionar muito parecido, que é o mais importante. E aí, quando eu comentei com vocês da questão da escalada, então, por exemplo, uma vez foi com a gente, já foram algumas senhoras, assim, então é muito legal, porque a média de idade, ela tem me surpreendido, assim, tem vindo cada vez mais mulheres mais velhas, e tem sido incrível. Então, teve uma médica até do Rio, a Moniquinha, eu sempre conto essa história dela, e que ela foi com a gente, e ela queria comemorar o aniversário dela, e ela falou que o sonho dela era, antes dos 60 anos, ela fazer uma escalada. E ela foi com a gente, e o dia da iniciação escalada foi o dia do aniversário dela, de 59 anos. E foi super emocionante, ela se emocionou bastante, nós todas, e foi bem, bem legal, assim. E aí, nesses encontros, como falei para vocês, aí tem um momento que a gente tem uma roda de conversa, que a gente faz a gente faz um luau com voz e violão, que tem uma cantora que toca pra gente, e aí a gente serve caldos e comidas ali típicas. É delicioso, assim, o encontro. Eu sou suspeita para falar. E esses são os encontros outdoor, e a gente faz alguns encontros, porque num contexto, muitas vezes, na cidade, às vezes a pessoa não tem aquele final de semana inteiro. Então, para permitir isso, a gente propõe, né, alguns encontros que a gente faz como se fosse um pocket disso. Então, com a atividade, tanto a gente já fez em algumas academias de escalada que tem aqui em São Paulo, que é bem legal, em parceria com algumas, como a Trilab, por exemplo, onde a gente faz um momento ali para as pessoas conhecerem a escalada, e elas vão se surpreender. Mas poxa, eu não tenho um condicionamento físico. E aí acha que não vai conseguir, elas se surpreendem e veem como a escalada ela tem um poder de, primeiro, de conectar as pessoas, porque é uma relação de confiança que você tem que ter com o seu parceiro. Exatamente. E é incrível, né? É uma atividade que ela trabalha uma série de habilidades, né? Então, inclusive, tem um levantamento, um estudo da Forbes, há alguns poucos anos atrás, dizendo que a escalada é dos esportes mais completos, porque trabalha tanto a parte de força física, como a parte de equilíbrio, né, a parte de mobilidade e a parte mental. Né? Então, a escalada ela é muito esse conjunto de tudo. Então, é o que a gente fala. Se um não tá bom, você não consegue escalar bem. Então, isso é bem interessante. E a gente já fez alguns encontros desses, que têm sido bem legais.
que a gente faz um encontro de um dia, e aí que faz ali um momento de escalada, depois a gente faz ali uma sessão de yoga, né? Então, de meditação, né? Dessa questão de ajudar a gente no gerenciamento do estresse, e finaliza com uma conversa ali, uma roda de conversa feminina e um brunch, né? De alimentação saudável, gostosa, né? Com né? Com alimentos gostosos, com frutas também. E aí a gente propõe, faz esses encontros para as pessoas, a gente abre, né, para as pessoas no geral, e a gente oferece para empresas também. Muito bom. Legal. E por que só tem Luluzinhas no momento, então? Que você ia Então, explicar, não vamos foge, falar. Não esqueci. Quando eu comecei né, antes, né, nos bastidores a gente estava conversando um pouco, eu comecei a fazer trilha, a escalar, a acampar, aos 34 anos, né? Então, assim, mais velha do que o habitual. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, e eu tenho achado isso bem incrível, tem popularizado muito as trilhas, acampamento, escalada. Cuidado com a saúde e a atividade física em si. Exato. No geral. E uma coisa que tem chamado muita atenção, as pessoas têm procurado mais atividades ao ar livre, né? Aqui no Brasil, que a gente sabe que a gente não tinha, né? Ou ainda não tem uma cultura de montanha, diferente, né, de países como os Estados Unidos, Europa, que já tem isso muito arraigado. Mas tem aumentado muito e tem sido bem incrível. Tem um lado positivo, obviamente a gente sabe que tem algumas trilhas, alguns parques que às vezes não fazem o manejo adequado, né, das pessoas, e aí o excesso de visitantes pode comprometer a questão do ambiente. Então tem essa questão também, mas isso é assunto para um outro podcast. Mas quando eu comecei a fazer trilha e a escalar, especialmente, era um universo extremamente masculino. Assim, masculino, jovem e branco, né? Então tem todos esses recortes. Vamos combinar, é uma atividade física cara. A escalada, sim, assim, né? Especialmente no Brasil, hoje em dia está um pouco melhor. Você tem uma viagem, você tem uma estadia, Exato. Você tem um equipamento. É uma atividade cara. Exato. E que, especialmente no Brasil, que acaba limitando mesmo, né, a participação das pessoas. E tem outra coisa, muitas pessoas nem conhecem também. Lá no Elas né? nas Montanhas, daí os equipamentos... A gente tem todos os equipamentos. Por conta de vocês. Uhum, sim, a gente fornece todos os equipamentos de segurança, tudo isso. E então, quando eu comecei, eu via que o que eu sentia, eu tive uma receptividade muito boa, né? Na época eu comecei com o meu ex-marido, então ele já escalava, ele já fazia trilha. E eu, assim, inicialmente demorou muito para eu fazer uma trilha, uma escalada com uma mulher. Porque eu tava ali, o ambiente era muito masculino. Então, apesar de eu ser bem recebida nos grupos que eu tava com ele, com os amigos que eu conheci, eu via que era um ambiente muito, muito masculino. E é diferente, porque tem certas necessidades, questões femininas, que é diferente, né, do homem para a mulher. Então, às vezes, por exemplo, eu via quando às vezes eu estava fazendo a trilha, e aí eu queria parar toda hora para fazer xixi. Parece uma coisa boba, mas a gente sabe, nós como médicos, né, e o que a gente lembra das aulas de ginecologia, etc., que a uretra feminina é muito menor que a uretra masculina. Sim. E a gente, um pouquinho de xixi ali que você já acumula na bexiga, você já tem uma urgência, você já precisa esvaziar. E o homem consegue segurar isso por muito mais tempo. Só que na cabeça, às vezes, das pessoas, as pessoas não entendem isso. Então, vai parar de novo. Ai, mulherzinha. Ou, imagina você tá menstruada e tá fazendo uma trilha e tá acampando. Eu apenas enchi teu saco. Não, absolutamente compreensível. Não, mas o eu achei conforto, muito mas a legal. Liberdade, a parte de poder Exato. Conversar, a liberdade de assuntos que você, Sim. estando só com mulheres, você tem uma liberdade de Exato. falar. Que se tiver outras pessoas lá, que sejam homens ou outras pessoas, vai inibir, não vai ter uma marca do seu negócio, né? Não, Wilson, eu enchi teu saco. Não, mas isso foi bem legal. Mas é importante, porque o que acontece, pra mim, assim, como eu te falei, eu sempre tava no meio de homens, era ok, me apaixonei, né, pela trilha, pela escalada. Só que aí eu tive a oportunidade, uma amiga me chamou uma vez e eu fui num grupo, a gente ia até fazer uma experiência de escalada num grupo só de mulheres. Meu Deus.
Foi disruptivo pra mim. Nossa, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, eu quero mais. Eu quero isso pra mim, exatamente. Porque é justamente isso. Claro. É um ambiente assim, onde você sente uma segurança, uma liberdade, onde você não precisa falar nada e a outra já te entende, sabe? Nossa, quero fazer xixi, tipo, de novo. Eu também. Nossa, quero parar pra comer. Vou Nossa, com você. então, assim, exato, vou com você, a gente não fica inibida, não sei o quê. Mas foi muito uma legal. liberdade, claro. Exato. Claro. E aí, assim, continuo fazendo trilha com os meninos, com os homens, ótimo. Então, são viagens diferentes. Mas eu falei, eu nunca mais vou deixar de fazer esses encontros só com mulheres. Porque é muito gostoso e é muito rico. Porque quando você junta as mulheres, primeiro que nessa sociedade, nesse mundo que a gente vive, as mulheres estão sempre com 1000 funções e sempre cuidando muito dos outros. E aí você vê, quando que a gente tira ali um final de semana, um momento para cuidar só de você? E muitas das mulheres que vão, por exemplo, são mulheres mais velhas, casadas, que têm filhos. Às vezes, tem mulheres que já foram comigo, por exemplo, que ela falou, nossa... que eu pedi uma foto, né, de uma delas, foi bem bonito, assim. Ela se emocionou. Eu pedi uma foto dela para fazer uma postagem, né? Ela estava super empolgada que ela ia. Aí ela parou assim para pensar, nossa, eu acho que tem uns 10 anos que eu não tenho uma foto sozinha. Toda foto, ou tá meu filho, ou tá meu marido, ou tá... E foi um insight, assim, que ela falou, daquele momento dela se redescobrir. De redescobrir gostos e coisas novas que ela, ainda mesmo mais velha, ela ainda poderia dar esse privilégio. Ter uma individualidade. Não dá para confundir individualidade com egoísmo. Cada um é uma coisa. Exato, isso é muito importante. Individualidade é importante. Exato. A gente. E até porque quando a gente está bem com a gente é uma mãe melhor, a gente é uma esposa melhor, a gente é uma amiga melhor. É um médico melhor. É um médico melhor, não tenha dúvida. Né? Então a gente aquela máxima do avião e que é muito real, né? Então, antes de você colocar, né, a máscara de oxigênio no outro, você primeiro precisa colocar em você. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que o Elas na Montanha é um pouco esse oxigênio que as mulheres, às vezes, precisam para se reencontrar e seguir seu caminho. E idade não tem também. Claro que imagino que para crianças não seja muito possível. Ou também é para crianças? A gente ainda não fez. Eu tenho vários pedidos de totalmente mães, contra a sua filosofia. Mas eu tenho vários Mas é o momento dela descansar. É o momento dela descansar. Não é a individualidade. Exatamente. O centro do Elas na Montanha é exatamente esse. Eu acho sem a mãe, exatamente sem a mãe. Exatamente vai perder esse. o sentido. Mas eu já tive vários pedidos, não de deixar de ter o Elas na Montanha, e essas mulheres que já foram, inclusive elas já foram, às vezes, mais de uma vez com Elas na Montanha, mas que elas têm essa vontade de compartilhar também com os filhos a natureza, de ter essa troca. Mas aí então, você muda o projeto, aí Todos na Montanha. É fazer família na montanha. É um mães e filhos, Pentelho junto sabe? com a gente na montanha. Mães e filhos. Bagunça na montanha. Mas é o que eu falo, assim, o nosso, inclusive, a nossa empresa, ela chama Backyard, né? Que é um quintal, porque, para mim, essa ideia de que a natureza é um grande quintal, né? Então, ao mesmo tempo que ela é grande, ela é pequena e que ela tem espaço para todos. E eu digo que o Elas na Montanha, ele é um braço, né? Lógico que a gente tem que começar de algum lugar, mas eu acho que ele é um braço de um guarda-chuva maior. E nesse guarda-chuva maior, acho que cabe sim as famílias, cabem encontros de mães e filhos. Com a mesma exatamente, com né? esse mesmo objetivo, porque eu quero levar saúde e qualidade de vida para todos. E mas a gente começou com as mulheres. Onde que as pessoas que querem participar do Elas nas Montanhas procuram? No Instagram, site? Sim, nós temos o Instagram. Elas nas Montanhas. O Instagram é elas.namontanha. Elas.namontanha. Isso, é o Instagram. E nós temos o site, que é o www.elasnamontanha.com.br. Perfeito. Né? E estamos abertos aí a empresas, né, que queiram nos apoiar, que, né, entendam e vejam, né, o valor do nosso projeto, né, e queiram nos ajudar nesse caminho também, né, e também nesses encontros que a gente faz indoor, porque para tirar um pouco, né, aqueles encontros de empresa de final de ano, que às vezes as pessoas vão meio emburrada e não... De grupo. Aquelas dinâmicas de grupo, exatamente, que
às vezes tem um resultado duvidoso, então os nossos encontros, né, esses encontros indoor que a gente chama de projeto Eleve-se, é bem interessante, né? E na escalada é muito isso que a gente tinha falado, né? De como é importante desenvolver a questão da confiança, do trabalho em equipe. Então, desenvolvendo isso de uma forma muito orgânica, né? E que isso com certeza vai se refletir numa maneira, né? Das pessoas que interagem ali trabalharem, conviverem de uma forma melhor, né? E terem mais saúde também. Né? Porque se elas estiverem melhor consigo, elas vão trabalhar melhor, elas vão levar menos dia de afastamento do serviço. Voltar para a tua Exatamente. origem, a prevenção do risco cardiovascular. Não tenha dúvida. Vai comer melhor, vai beber água, vai se movimentar, vai perder peso, vai manejar o estresse. Exatamente. Então, juntou um pacote, né? Um pacote de saúde. A Parabéns. residência primária com o que Com você tá certeza. Não É afastado, pelo contrário. É que eu falo, né? Então tá explicado. O cardiologista de montanha. Da montanha. Exato, agora fechou a conta. Agora faz sentido. Agora né? faz Muito. sentido. Parabéns pelo projeto, achei muito incrível, gostoso, Excelente, sensacional, muito legal. parabéns. Muito legal. Sibeli, além do que você já falou, tudo aqui, entregou aqui pra gente, mais uma mensagem final pra gente selar aí a nossa conversa. Olha, eu acho que uma mensagem final que eu posso deixar é que saúde é algo que a gente constrói todos os dias, né? Então, um pouquinho cada dia, né? E que essa construção de saúde, ela pode ser gostosa, ela pode ser agradável, né? A gente não precisa ter medo, né? Então eu vou... eu acho que o medo, ele não é o caminho que vai sustentar a gente ter as melhores práticas, mas sim a gente fazer aquilo que nos faz bem, que a gente entende, né, primeiro que faz sentido, né, e que nos deixa feliz. Né? Então, eu acho que essa é a primeira, acho que é a mensagem mais importante. Né? E como que a gente pode fazer isso? De uma forma natural, e aí como a gente comentou dessa questão dos pilares, e quais são os pilares, né? Só para a gente relembrar, a questão de manejar o estresse. Então, como a gente pode fazer isso? Às vezes de uma forma simples, né? Às vezes a gente tirando 5 minutinhos, né? Para fazer uma oração, para quem medita, para fazer uma meditação, né? Para fazer uma caminhada que seja no seu quarteirão, no seu bairro. Então, aí o manejo do estresse, que já vem junto com a atividade física. Então, a gente sabe que a recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade de Cardiologia são 150 minutos, 2h30, né, de atividade física moderada, né, aeróbica por semana, que é o quê? Uma caminhada rápida. Né? E não precisa começar já meia hora todo dia. Começa 10 minutinhos, mas coloca isso como uma prioridade para você. A alimentação saudável, e o que é uma alimentação saudável? É comprar coisa mirabolante? Não, é aumentar um pouco o consumo de frutas, legumes e verduras. Come 2 ou 3 frutas por dia. Se você fizer isso, já vai reduzir seu risco cardiovascular. Tenta reduzir um pouquinho o sal, reduz as embalagens, né? Então, tudo que é industrializado, né? Então, a gente desembalar mais, que a gente fala, desembalar menos e descascar mais, né? A gente procurar ter uma qualidade melhor do sono, né? Então, evitar aí ficar muito com as telas ligadas, né? Principalmente no período da noite, né? Que isso vai impactar, vai dificultar a gente começar um sono, né, de mais qualidade, né? Tudo isso. E relacionamentos. A gente precisa manter relacionamentos saudáveis. Né? E relacionamento saudável não é só entre o esposo e a esposa, né? Ou entre os pais e os filhos. Não, é entre as pessoas no geral. Né? Então, você lembra, aquele seu amigo que você não faz há tanto tempo, poxa, faz um telefonema. Quanto tempo que você não faz um telefonema? A gente já esqueceu que... Não, ninguém sabe mais o que é telefonema. Não sabe o que é telefonema. Gente, é tão gostoso você ouvir a voz da outra pessoa, né? Encontre os seus amigos, né? Então, tente nutrir essas relações, né? Poxa, manda uma mensagem, liga para aquela sua tia idosa que está lá, né, em casa ou mora no interior e faz tanto tempo que você não vai visitar. Então, lembra disso. Né? Então, acho que a gente cuidando dessas pequenas coisas, essas pequenas são as coisas que vão fazer a grande diferença aí no nosso tempo de vida, porque, afinal de contas, a gente quer viver mais, mas viver mais e viver melhor. Doutora Sibeli Magalhães, muito obrigado pela presença. Obrigado, muito legal. Sorte de todos os pacientes que a têm como médica e sorte também de todo mundo que está lá com você no Elas na Montanha, idealizadora desse projeto sensacional.
Aprendemos hoje. Sempre. Ó, lembrar o seu pedido, ó, pessoal aí da Portable gente. Style, manda para ela o kit que ela precisa ser apoiada também nesse projeto lindo. Obrigado a vocês, compartilhem, Pode Doutor, espalhem, saúde, obrigado pessoal do estúdio, valeu. Obrigado, Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.